Fala, turma, e aí, beleza? Aqui quem tá falando é o Mestre Aizais. né? Basicamente, para quem não me conhece, eu sou jogador de poker profissional. Conheci o poker em 2018 e sou jogador profissional há 3 anos, né? Tipo, de 2021 até hoje eu me dedico exclusivamente à profissão de jogar poker profissionalmente. Basicamente é isso, a apresentação inicial. Posteriormente vocês vão saber melhor aí quem sou eu e tudo mais, né? Então, galera, o primeiro vídeo desse canal, né? Tipo, o intuito do canal vai ser eu compartilhar estudos meus mesmo, ou seja, a minha rotina, às vezes live. Então, vamos supor, eu grindo e à tarde eu estudo. Aí, pô, posso gravar o estudo e colocar aqui para vocês acompanharem, aprender e também passar o conhecimento de vocês, né, através de suas opiniões. E basicamente é isso. E o primeiro vídeo desse canal, eu queria falar um pouco sobre o jogo mesmo em si, assim, tipo, o que é o poker e como funciona o universo do poker profissional, né? Do poker profissão, né? Digamos assim. Então eu acho que muitos de vocês já sabem, muitos não, mas o poker ele é um jogo de EV0, né? Ou seja, que significa um jogo de EV0 no longo prazo. No longo prazo, a tendência da matemática do poker é ninguém ganha e ninguém perde, né? Por que isso? Porque basicamente em todas as mãos de poker alguém ganha e alguém perde. Então, tipo, no longo prazo, se um ganha e o outro perde, no longo prazo a gente tende a ter uma linha reta, né? Uma linha que o EV fica ali zero ou bem próximo, e aí com muita amostragem ele tende realmente a zero. Se juntar todos os jogadores de poker do mundo em um único pool, digamos assim, não vai ter lucro esse pool de jogadores, né? Ele vai ser um EV zero. Então, esses jogadores não vão ter o EV positivo. Se juntar todos os jogadores juntos, profissionais, recreativos, então, enfim, todo mundo aí que gosta, que brinca e que joga poker profissional. E a gente tem ferramentas, né, para comprovar isso aqui. Eu vou mostrar para vocês o meu histórico mesmo. Então, aqui, ó, eu tenho um histórico de 421 mil mãos de todos os players, né? E eu posso compilar. Deixa eu postar aqui, fechar um pouco. Eu posso compilar essas mãos em uma só pool para a gente acompanhar isso que eu falei. Então, olha aqui é o EV desses 422 players, né? 422 mãos, na verdade, ou seja, tem aqui, ó, 15.061 players nessa pool, né? Que é os players ali que eu jogo e que ficam gravadas as hands, né? E a gente vê a win rate EVBB, ela é menos 1.9 aqui, né? Então, basicamente, a amostragem ainda é pequena, mas quanto maior a amostragem, isso aqui vai tender a ficar mais próximo de zero, né? Então, a gente consegue acompanhar isso aqui também, ó. A linha zero é aqui e a gente consegue ver que o ganho com showdown é aqui, o ganho sem showdown aqui, e aqui é o EV, né? Esse verdinho aqui é o EV ganho, que ele no longo prazo vai tender sempre a se esticar a zero. Nessa minha amostragem, ainda é uma amostragem pequena, então claramente mostra aqui o padrão de variância, né? Ou seja,
está abaixo da linha do zero, só que se no longo prazo eu colocar mais amostragem, vamos supor 100 milhões de mãos, né, de todos os jogadores, tanto os regulares como os jogadores recreativos e de todo mundo junto ali, a gente vai ter a tendência dessa linha verde se aproximar desse zero aqui, do EV0, né? E essas duas ficar também num patamar bem igual, assim, né? Tipo, bem parecido. E por que disso, né? Porque a teoria, ela simplesmente vai ser isso, assim, um ganha e um perde. Ou seja, para você ganhar no poker, alguém tem que perder, né? Mas e aí, mas como que você joga isso? Você vive disso, sendo que o jogo é uma soma de EV0 no longo prazo. Aí que entra o estudo, aí que entra a aplicação de estratégias que vai fazer você tomar mais decisões positivas do que negativas, que o seu gráfico, na verdade, ele não vai ser assim no longo prazo. O seu gráfico no longo prazo, quando você toma decisões boas, ele tende a ser assim. Tá? Essas duas linhas, elas tendem a ser assim. Essa linha tende a ser mais alta, essa linha mais baixa, entendeu? E eu vou mostrar também um pouco disso através de minhas próprias mãos ali. Então eu vou mudar o pool de jogadores. Vamos aqui, mestre Ais, mestre geral. Aqui eu tenho 67 hands minha. E aqui a gente já vê, né, a diferença das minhas hands com aquelas hands, né, com aquelas hands lá. Então o EV aqui a gente já vê, ó, o win rate EVBB está em 10, né? E quando a gente vai nessa linha, nesses gráficos aqui, a gente vê que essas duas linhas estão se aproximando muito acima do zero, né? Então, vejam, começou no zero, mas ao longo prazo, ao invés dela tender a baixar a zero, ela tende a subir cada vez mais acima, porque você vai, no longo prazo, realizando o EV das suas jogadas e das suas estratégias. Então, basicamente, é assim que funciona o poker. E o poker profissional tem que estudar bastante para poder conseguir manter essas linhas sempre o máximo possível, subindo, subindo, subindo. E se distanciar cada vez mais do zero aqui, da sorte e de tudo isso assim. Mas por que às vezes a pessoa passa muito tempo sem ganhar? Existe o conceito de variância no poker, né? Que o poker, como eu falei, é um jogo de matemática, então você tem, por exemplo, 70 a 30%. Deixa eu pegar aqui um programinha para ficar mais explícito para vocês. Então eu vou pegar o Poker Eclipse. Para quem não conhece, isso é uma calculadora gratuita, tá? Todo mundo pode baixar aí, em que você pode saber a força de cada mão, ou de cada range versus cada range, ou de cada mão versus cada mão, de forma bem rápida e prática, né? Aqui é praticamente uma calculadora de equidade, que a gente chama, né? Então, a variância no poker, ela entra aqui, ó. Vamos supor que eu vou a win pré-flop com As. Vou ao win do MP2 com As pré-flop. Vamos supor também que o Big Blind lá, né? Eu vou ao win ali de... vamos supor que eu vou ao win de 6 BB, tá? Ou menos. Um all-in que eu não posso foldar e vou all-in de As. E o cara lá tem um 2-2 que não pode foldar, né? Então ele tem um 2-2 que não pode foldar. Ou seja, o melhor par do poker contra o pior par do poker. A gente vê isso aqui. E onde está a variância do poker? Está aqui. Ó.
O Ais nessa situação vai ganhar 82% das vezes, arredondando aqui. E o 2-2 vai ganhar 18% das vezes. Ou seja, a cada 10 mãos, basicamente, levando em consideração que a matemática ela vai se ajustar no longo prazo, a cada 10 mãos você vai ganhar 8 e o 2-2 vai ganhar 2. E onde entra a variância? A variância entra em, às vezes, a matemática ela não se ajusta de forma regular e tipo, óbvia, digamos assim. Então, ou seja, às vezes tu vai jogar 10 vezes Ais contra 2-2 e você vai perder as 10 vezes seguidas. E aí vai se tornar uma variância que a gente chama de variância negativa. Igualmente vai acontecer o contrário. Tu vai jogar 100 vezes Ais contra 2-2 no longo prazo e tu vai ganhar 100 vezes do 2-2, que na verdade só era matematicamente para você ter ganho 80 e poucos por cento ali, ou seja, 81 vezes por aí. E a variância, ela é isso. Ela é basicamente isso. E é por isso que eu estou começando esse vídeo mostrando isso também, para poder vocês, principalmente a galera que quer focar em estudar e viver do jogo assim, parar com essa história de eu sou azarado, eu tomo muita bad beat. Não é, cara. Teu Ais vai ter que perder 2 vezes a cada 10 por 2-2 matematicamente no longo prazo. O que vai acontecer no curto prazo é que às vezes você vai perder mais do que gostaria. Ou seja, tu vai perder de 10, tu vai perder 6 vezes por 2-2 no curto prazo. Só que o jogo de pôquer é um jogo de longo prazo, de amostragem, de muitas mãos, né? De várias mãos, milhares de mãos, né? O jogador profissional de pôquer online mesmo, no mínimo, ele joga tipo 2.000 mãos. Para jogar pouco, eu acho, 1.500 mãos. Tem caras que jogam um absurdo a mais que isso, que chamam os caras que volumam muito, né? Então, esse vídeo, o início desse canal eu vou começar com esse vídeo por causa disso. Para que a galera que entre aí para seguir, ou que assista os conteúdos e joguem, foque realmente no que você pode controlar, que é tomar decisões de EV positivo a cada mão, errar menos que possível e evoluir cada dia mais, que o longo prazo isso vai tender a ser bom, né? Isso vai tender a ser positivo essa linha, ou seja, isso é dinheiro, isso no longo prazo é dinheiro, tá? É dinheiro, se torna dinheiro. Dificilmente um jogador vai ter essa linha no longo prazo em zero e ele vai ter lucro. Dificilmente, a não ser que ele tenha tido um big hit muito grande que não tenha dado para ele derreter tudo, assim, digamos assim. E dificilmente também um jogador vai ter numa amostragem, aqui ainda é uma amostragem pequena, ou seja, 67.000 mãos, dependendo da variância, tu ainda pode ter esse gráfico mostrando o EV positivo aqui, e mesmo assim tu tá menos EV lá no Sharkscope, por exemplo, né? Isso acontece por causa da variância, ou seja, tu vai às vezes jogar os Ais ali nas retas final e tu vai cair do torneio, não vai conseguir cravar, não vai conseguir fazer FT, vai pegar essas variâncias negativas. Só que no longo prazo é praticamente impossível você não realizar o seu lucro. Ou seja, digamos que ao invés de 67.000 mãos aqui, tivesse, vamos supor, 10 milhões de mãos com esse EV aqui, com essa linha tendendo a subir. Cara, dificilmente esse jogador ele vai estar negativo lá no Sharkscope, porque ele toma decisões boas e vai realizar seu ROI no longo prazo. Outra coisa que eu gostaria de mostrar também é
calculadora de variância mesmo. Então, vou mostrar para vocês aqui que existe isso, né? Existe essa calculadora. Ela chama-se Primord. Deixa eu ver. Eu coloco calculadora de variância. Meu Deus do céu. Variância poker. Normalmente. Lembrando, esse canal é focado em MTT, né? Sou jogador de MTT, Bounty, não Bounty. Então é um canal que vai ser focado a isso. Então tem a Primord, aqui é a calculadora de variância do poker, né? Então basicamente ela te diz o que é a variância no jogo, né? Até onde você pode perder se você for um jogador lucrativo. Ou seja, se você for esse jogador, digamos assim, né? Esse cara que tem um gráfico tendendo a ser um jogador que toma boas decisões, né? Um gráfico, digamos que EV aqui, em chip EV, né? Em Big Blind. Então, e essa calculadora, ela funciona assim, ó. Total de preço, ou seja, que você coloca o número de jogadores que você quer, né? Qualquer número. O percentual pago, ou seja, o número de jogadores que vão entrar em TM. O buy-in, ou seja, o valor da inscrição. E aqui é um dos mais importantes requisitos dessa calculadora, né? Que é o seu ROI. Ou seja, você acha que você é um jogador lucrativo? Se sim, qual é o seu ROI? Ou seja, no field que você joga, qual o ROI que você acha que você tem perante seus adversários? Um ROI de 5%? Um ROI de 10%? Um ROI de 20%? 40%? Então, estipule através da sua capacidade técnica de observar isso, qual o seu ROI. Então eu vou pôr aqui como se esse jogador matematicamente tivesse um ROI de 20% num field curto. Ou seja, isso impacta também, né, na variância. Field curto, ROI de 20%. Esse aqui é o número de amostragem, né? O número de situações. Eu vou pôr 1000, né? Vou pôr 1000 aqui nesse primeiro cálculo. Aqui é a quantidade de vezes que você vai rodar essa sample, ou seja, a simulação. Eu vou pôr 10.000 vezes, que eu acho que já é uma amostra. Vou pôr 100.000 vezes. Então eu vou calcular aqui num sample de 100.000 vezes. Eu vou pôr um bankroll aqui, ó. Bankroll é bom para você também estipular o buy-in que você pode jogar de acordo com a sua perspectiva de ROI sobre o field e de acordo com as suas capacidades financeiras aí de calcular o quanto você pode ter de banca para jogar tal ABI. Isso é muito importante também. Eu vou pôr aqui 100 ABIs, né? Vai dar 5k dólar. Então eu vou pôr 5k dólar. E vamos conferir. ABI 50, eu acho que o reiki, não lembro bem quanto o reiki, mas é importante. Vou deixar 11 mesmo, mas pode ser menos às vezes. O reiki é a taxa que a gente paga para os sites online, né? Quando a gente dá a inscrição. Então aqui tá tudo certo. Eu vou calcular. Calculando. Demora um pouco, porque eu coloquei 100.000, né? 100.000 de amostragem. Lembrando, um field de 100 pessoas. No poker a gente tem fields de vários tamanhos, digamos. Então, tipo, vai ter field de 100, vai ter field de 200, vai ter field de 300, vai ter field de
500 players, vai ter vários números de 10 mil jogadores, 20 mil jogadores, vai ter mais eventos aí também. Então, basicamente é isso que essa calculadora diz. E ela é muito boa aí para vocês que estão começando e ficam pensando um pouco no bankroll que devem ter para jogar, etc. Então, de acordo com o teu ROI, lembrando que essa informação é a mais importante. Ou seja, se você tiver um ROI negativo, aí GG, tá? GG, todo BR que você for aqui, você vai quebrar no longo prazo, tá? Lembrando também que, poker é para se divertir, então tem a galera que não liga muito em viver do poker e tal, a gente vai se divertir, e é isso, e tá tudo certo. Só que se você quer ser profissional e viver do jogo, você tem que melhorar e cada vez mais aumentar isso aqui, né, que é o mais importante, que é o seu ROI, retorno sobre investimento no poker. Tá calculando ainda, eu acho 21 mil, né? Deixa eu ver se já calculou. Totalmente chip 1, 10. Será que já calculou? Bom, galera, já calculou. Eu vou traduzir agora, né? Traduzir para ficar melhor aí pra gente, que é brasileiro. Eu também não sei nada de... Pô, nem um nome inglês eu sei falar direito. Então, é bem isso. Vamos traduzir aqui para ficar mais fácil de mostrar as informações. Como eu falei para vocês, recapitulando, todos os jogadores juntos, todos, sem exceção, o EV, o win rate EVBB vai tender a zero, né? Todos os jogadores, sem exceção. Jogador mais que joga mais como profissional, né? Esse jogador aqui, por exemplo, Hero GG, ó, win rate EVBB 9.4, né? Gráfico, as duas linhas verde e amarela acima do zero cada vez mais, ou seja, a gente percebe que com longo prazo ele tende a cada vez mais se distanciar do zero, né? Essas duas linhas tende a ser jogador regular, lucrativo. E porque esse jogador mesmo com essa win rate passa períodos às vezes de perca e sem ganhos devido à variância. O que é a variância? É isso aqui. O teu Ais muitas vezes não vai realizar num número pequeno de mãos a equidade que ele tem contra o 2-2. Tu vai precisar volumar e buscar essa validação de equidade aqui no longo prazo. 4. Calculadora para isso. Calculadora de variância de field. O que é que essa calculadora me diz aqui? No field de 100 jogadores, se eu me considero ser um jogador que tem 20% de ROI e tem uma banca de 5 mil dólares, eu vou ter aqui, ó, número total de torneios em 1000 torneios, tamanho da amostra em 100 mil simulações, eu vou ter
Intervalo de confiança. Então, em 70% das vezes eu vou estar entre 3.978 dólares americanos de lucro e 16.060 dólares. 95% das vezes, aqui, eu vou estar entre menos 988 e 21.788. 99% das vezes eu vou estar entre menos 3.019, ou seja, praticamente 100% quase das vezes, eu vou estar entre essas duas tênues aqui, né? Ou seja, entre 6.319 dólares e entre 28.229 dólares de lucro. 300, né? E 29 dólares de lucro. 99,7%. Lógico que aqui eu acho que esses 3% é a exceção, né? Que a gente pode, por exemplo, jogar uma event ali de 50 e puxar lá 200k dólar, né? E aí, tipo, já quebra tudo isso aqui. Mas isso aqui é um padrão matemático que é o que vai acontecer na maioria dos casos, das vezes, assim. Aqui a gente vem para outras informações, né? Que risco de ruína bancária necessário. Isso aqui é muito bom, cara. Isso aqui é muito viável. Então, vamos recapitular. Se tu joga um field de 100 pessoas, a média ali, não muito alto, né? Se tu acha que tem 20% de ROI nesse field, e tu voluma nesse field, o que é que vai acontecer em 1000 jogos? 50% das vezes tu vai quebrar 938 dólares. 15% das vezes tu vai ter uma perca de 2.585. 5% das vezes de 4.000 dólares. E 1% das vezes tu vai quebrar o teu bancol na variância negativa, mesmo sendo um cara com 20% de ROI, matematicamente comprovado que aqui não tem erro que esse jogador tenha isso, né? Isso é um ROI realmente matematicamente comprovado, que não é verdade na nossa percepção. Às vezes a gente acha que está jogando bem e muitas vezes não estamos jogando bem, faz parte. E por isso é importante sempre estudar e é estudo infinito, e é isso. O risco de ruína com bancol de 2,42%. Ou seja, aqui é a variância do poker. Mesmo no field curto, mesmo você com 20% de ROI, você vai ter uma probabilidade de quebra aí do seu bancol de 5k dólar de 2,42. E não é porque você é um jogador ruim de poker. É porque você vai perder e acabou. Não tem como fugir disso, não tem por que tiltar. Tu vai perder 2,42% das vezes esse teu bancol, né? O que significa que talvez só com 5.000 dólares você não possa jogar esse ABI. E aí você faça o movidal para baixo aí, para ficar digamos, numa margem mais confortável. E outra coisa importante, o número de preyers, né? Isso aqui não existe. A gente está falando de um field de 100 preyers, né? De 100 preyers. Então, vamos aumentar um pouco isso aqui, né? Vamos por 1.000 jogadores com ITM em 10 vezes 15, 150, né? Então, vou mostrar também essa diferença para vocês dessa simulação. Então, vamos supor que tu tá jogando um field de 1.000 jogadores lá. E a maioria gosta desses fields, né? Porque é onde tá as maiores premiações e é o que mais atrai a maioria dos jogadores, principalmente a pessoal que joga para se divertir ali, né? Então, vamos calcular 20% de ROI, mesma métrica, mesma simulação, não vou mudar nada disso. E vamos ver agora como que a gente vai se comportar. Ou seja, o mesmo jogador, o mesmo cara, a gente só aumentou o número de
de presa ali, o número do field que a gente chama, né? Tá calculando, deixa eu olhar se já calculou. Não calculou ainda. Qualquer coisa a gente monta de novo. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Agora bugou, foi tudo. Aqui é a nova versão, né? Praticamente a mesma coisa. Então vamos pôr aqui. Vou calcular nessa nova versão, deve ser até mais rápida. Uma Praise Pie aqui de 15%, Booing de 50%, Free ES 0,5%, um ROI de 20%, amostragem de sample play de 1000, 100.000. Bom, aqui galera, é só uma nova atualização, então que eu entrei aqui, que aquela travou na primeira ali. Então vamos calcular aqui, ver se vai dar certo. Eu acho que já calculou, já apareceu aqui, vamos ver. Tá faltando. Cara, eu vou fechar, fazer de novo lá, que eu não gostei muito da. Não gostei muito daquela lá. Vamos fazer aqui, ó. Bora, vamos fazer de novo. Opa, 1000 players, 150. ABI 50, ROI 11, ROI 20%, Sample 1000. Bancol 5, Sample 100.000. Bora mostrar a diferença para vocês agora do
do quanto o field impacta na variância, né? Bom, vou traduzir novamente para a gente acompanhar melhor as informações. E aqui vamos comparar com aquela outra que era o mesmo jogador com 20% de ROI, né? Vamos agora para um field de 1000 players. A gente já vê a gritante diferença aqui, né? 70% das vezes já vai estar perdendo mesmo. Então, não perdendo, né? Vai estar entre menos 5.000 e 25.000. Menos 15, menos 42. Mais 42, 95. E 99% vai estar entre menos 23k e 63k dólares. E isso é bizarro, né? Então a gente vê que lá 50% das vezes a gente só perdia menos de $1.000. Aqui não. 50% das vezes jogando a field de 1000 players, tu vai perder $4.540. Mesmo tu tendo 20% de ROI. E vai ficando cada vez mais bizarro isso, digamos assim, no longo prazo. Porque 1% das vezes tu vai estar numa situação que vamos imaginar, né? Tu é um cara que estuda todo dia, que faz o que tem que ser feito, que mantém a paciência, que usa as estratégias, que aplica o que aprende, que tem matematicamente 20% de ROI certo, ou seja, isso não tem erro nesse ROI aqui, porque está na calculadora. Tu vai passar por uma variância de $20.000, né? Isso assusta um pouco, realmente, quando a gente começa a pensar no poker e nos fields maiores assim. Isso em 1000 torneios, né? 1000 torneios, né? Uma amostragem pequena, digamos assim. Então, em 1000 torneios, às vezes tu vai passar por uma variância sinistra dessa, assim, né? Então, isso é muito impactante, na verdade, né? E aqui a gente vê o resto das informações. Ah, mas o jogo não é um jogo de longo prazo? Pô, vamos colocar aqui agora o cara jogando não 1000 torneios, né? Mas como é que é 1 milhão? 3-0? É, aqui tem 1 milhão, eu acho. Bom, vamos colocar esse jogador jogando 1 milhão de torneios, né? Aqui ele pode terminar 1000 torneios perdendo muito, né? Perdendo um absurdo. Então, pode ter uma porcentagem disso. Bom, galera, tá dando sempre uma travadinha assim, mas é basicamente isso. E deixem aí alguma dúvida que vocês tiverem. O pessoal que for chegando novo, né? O canal é totalmente novo, então vamos aí. Que a gente faz outros estudos, faz até uma live ao vivo mesmo para vocês ficar perguntando sobre isso, sobre essas ferramentas aqui que dá pra gente entender um pouco como funciona a variância do poker. Mas muita coisa vai vir ainda nesse canal, então a gente vai cada dia mais aí vamos lançando conteúdo e vamos aprender aí, vamos evoluir. Tamo junto, valeu, um abraço do mestre.